Tudo bom, alunos do sétimo ano? Aqui quem está falando é o professor Jones Pobel. Nesse momento vamos fazer uma atividade referente à temperatura, calor, sensação térmica. Para isso, vamos resolver algumas questões para dar introdução a esse conteúdo, tá bom? Então, a temperatura real, a velocidade do vento e a umidade relativa do ar. Isso é possível e é feita uma medição com esses três fenômenos, tá bom? São fatores que interferem na sensação térmica, equilíbrio térmico ou escala termométrica. Então, no estudo sobre temperatura, nós temos esses conceitos, né? Então, quando se une temperatura real, velocidade do vento e a umidade relativa do ar, nós vamos calcular a sensação térmica. Quando não há diferença de temperatura entre dois corpos, não existe calor? É uma pergunta, né? Então, se não tem diferença de dois corpos, não existe diferença. Não existe calor? Quer dizer, o que nós podemos avaliar? Sim, não ou nenhum. Então, a opção que nós temos aí é que sim ou que não. Não é verdade? Nenhum não seria nenhuma resposta referente a essa pergunta. Então, quando não tem diferença de temperatura entre dois corpos, não existe calor. E isso é uma pergunta verdadeira. Sim. O que é calor? A energia térmica transferida de um corpo para o outro é a quantidade de temperatura de um corpo, é a medida quantitativa de temperatura de um corpo. O calor, na verdade, é a transferência térmica, né? Então, letra A. Aí vem sobre transferência térmica, né? A transferência de energia térmica de um corpo para o outro acontece os dois ficarem com a mesma temperatura. Esse conceito é chamado de... Então, se os dois ficaram com a mesma temperatura, né? Chegaram a um equilíbrio. Então, calor, equilíbrio térmico ou temperatura? Letra B. Fluxo de calor. Sempre ocorre fluxo, né? O que passa, né? Então, nós temos letra A, corpo de menor temperatura para o de maior temperatura. Corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Isso vai depender do material ou nenhuma está correta? Sim, tem a opção correta, né? Na verdade, o corpo de menor temperatura, ele vai para o de maior temperatura, vice-versa. Então, nós temos a opção letra A. O que é temperatura? É uma grandeza física que pode ser medida usando esse termômetro? É a transferência de energia térmica de um corpo? É a energia qualitativa de um corpo? Então, temperatura vai ser o quê? Uma grandeza, né? Uma forma de medir usando o termômetro a temperatura. Tipo a temperatura do nosso corpo, a gente usa um termômetro digital ou aquele outro, né, que tem aqueles grauzinhos, né? Então, vai ser letra A. Quando colocamos um gelo no suco, isso, gente, várias vezes a gente faz isso na água, no suco, no refrigerante, né? Ocorre o quê? O que vai ocorrer? Então, ocorre o quê? O suco aquece o gelo esfria o suco ou nada acontece? Não, alguma coisa acontece, né? Então, observe que, na verdade, o gelo ele vai receber a temperatura, né? Então, o suco aquece o gelo, letra A. Podemos definir energia térmica como a soma das energias cinéticas de todas as partículas de um corpo, é a agitação lenta das partículas de um corpo, uma propriedade elétrica que se altera com a temperatura. Todas estão corretas? Não, não estão corretas, tá bom? Então, quando se tem energia térmica, tem agitação, né? Muita agitação, então não é lenta. Então, essa definição da energia térmica tem a ver com a soma, né, das partículas, né? Então, letra A.
O que acontece com as moléculas de uma substância quando estão sendo aquecidas? Ficam agitadas e afastam uma das outras? Ficam agitadas e mais unidas umas às outras? Ficam mais lentas e afastam uma das outras? Ficam mais lentas e unidas uma das outras? Então, nós temos aí que ao aquecer, há uma agitação frenética das partículas, né? E principalmente o afastamento entre elas, que acontece com o vapor de água. Água sólida, líquida e gasosa. Então, se espalha bastante as moléculas de água. Então, a letra A. Em quais dos princípios abaixo é baseado o funcionamento dos termômetros? Equilíbrio térmico. O princípio de que o equilíbrio térmico é a dilatação do corpo. Então, tá aí. Realizamos aí esse quiz para ter introdução sobre o conteúdo que nós vamos desenvolver agora, tá bom? Obrigado.